Nós precisamos entender que quando Deus responde com um não às nossas orações, é porque algo maior Ele quer fazer nas nossas vidas em nome de Jesus. Nós somos sim limitados, e o próprio Espírito Santo, a própria palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda nessas limitações, porque nós não sabemos como pedir, e é por isso que muitas das vezes nós pedimos mal, e a palavra diz que não recebemos porque pedimos mal. E aí quando Deus não nos responde, muita gente fica frustrado, até abandona a casa de Deus, abandona a obra, porque não tem resposta das suas orações. Mas nós temos que orar à luz da palavra e ver o que Deus fala, porque o que prevalece sempre é a palavra de Deus e não a nossa. O nosso dever sim é orar, apresentar as nossas causas para o Senhor, e o próprio Jesus manda fazer isso. Ele diz para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã basta o seu próprio mal. Às vezes nos preocupamos. Eu falei aqui de preocupação, acho que foi a semana passada, atrasada, não sei. Não é isso que nós vamos falar. O tema de nossa mensagem hoje é fraqueza. Mas Deus, ele na sua infinita misericórdia, Ele sabe que nós somos humanos limitados e nos preocupamos, além da medida, porque somos falhos. Não tem como não se preocupar. Mas a preocupação, ela tem que ter um limite. Ela não pode ultrapassar o limite, porque senão a pessoa começa a adoecer, entrar em depressão, ela começa a ter problemas. Nós precisamos confiar de verdade no nosso Deus, porque Ele, na sua palavra está escrito que Ele nunca nos deixa e nunca nos abandona. E aí é onde eu preciso me segurar na palavra dele. Se meu pai, que me tirou do mundo, eu vivia em um lamaçal, sujo, igual um porco enlameado. Ele me tirou de lá, me lavou, me tornou limpo, através do sangue de Jesus, nos lavou, nos purificou dos nossos pecados, perdoou os nossos pecados. Olha o que Ele fez, aí eu olho o que Ele fez por mim, já fez. Então se Ele me tirou de lá, Ele não quer que eu retorne para lá. Então, aquilo que eu precisar nesta vida, Deus vai me conceder em nome de Jesus. Porque em Filipenses 4,19, o Paulo, ele escreveu, usado pelo Espírito Santo, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Suprirá as nossas necessidades. Ele colocou uma condição: suprirá. Quando eu vier ter necessidade, o meu Deus vai suprir. Por isso que Jesus diz: não se preocupa com o amanhã, porque eu cuido de você. Deixa o amanhã cuidar dele mesmo, porque eu cuido de você. É isso que Jesus está dizendo para nós, não nos preocupar com o dia. Ele cuida de nós, deixa o dia lá cuidar do seu próprio mal. Então eu preciso, e muitas das vezes, Deus ele puxa o nosso freio, para nós aprender a prestar atenção no que Ele nos diz todos os dias, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Abra a sua Bíblia lá no 2 Coríntios capítulo 12. O nosso tema hoje é fraqueza. Nós vamos ver aquela parte, ler aquela parte onde o Paulo, ele fala de um espinho na carne, a visão de Paulo, a visão celestial de Paulo e o espinho na carne. Eu vou pegar aqui o versículo primeiro para que nós possamos chegar ao versículo de número 10 e 9.
Amém? Assim a gente entende na íntegra a palavra de Deus. Amém, amados? Deixa eu lhe falar uma coisa, Igreja de Cristo. A palavra de Deus também nos ensina que nós temos que andar por fé e não por... Então, esses nossos olhos, eles muitas das vezes nos frustram, porque nós andamos muito por eles. E a palavra manda andar pela fé. Chegamos aqui, tem 10 pessoas, digamos, tem 10 pessoas na igreja. Mas pela minha fé, eu já vejo que tem 100 pessoas aqui. É pela fé que nós temos que andar. Quando nós andamos por fé, nós não somos frustrados. A fé não frustra, mas os nossos olhos frustram. E aí, quando nós deixamos a fé de lado e começamos a andar por vista, vamos ser frustrados todos os dias. Vai ser frustrado no trabalho, em tudo que nós fizermos, nós vamos ter frustração. Mas a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a nossa mão, nós não vamos prosperar. Por que é que nós não seguramos a palavra, nos frustramos? Porque isso aqui não está dando certo, não será? Porque vai dar certo em nome de Jesus. Porque a palavra diz que aonde eu tocar, vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, muitas das vezes, nós mesmos somos os impedimentos de Deus operar nas nossas vidas. Porque não observamos a palavra de Deus. E a própria palavra nos ensina que nós temos que ser cumpridores dela e não ouvintes. Quando nós somos ouvintes da palavra, simplesmente nós ouvimos, deixamos de lado e caminhamos do nosso jeito. E a palavra vem para nos moldar, a agir conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus. Capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus começa nos falando nessa noite assim, em 2 Coríntios capítulo 12. Em verdade que convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo começa falando. Aí ele diz, conheço um homem que é em Cristo. Esse homem que ele fala em Cristo, que conheço um homem, esse homem está falando dele. Conheço um homem que é em Cristo, que há 14 anos, se não o corpo não sei, e se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Deixa eu te falar uma coisa aqui, muitas das vezes nós lemos esse texto aqui, e o Paulo ele está dizendo, não sei se no corpo ou fora do corpo, ou seja, aqui o Paulo está dizendo que ele, é como se ele estivesse dizendo, eu não tenho certeza se realmente eu tive esta visão, ou se realmente eu fui arrebatado até os céus. Porque ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Mas que eu tenho certeza que tudo isso aconteceu, é verdade. Ou no corpo, ou fora dele, ou na visão, ou direto arrebatado para ver, isso aconteceu. Por isso que ele faz essas duas comparações. Eu não sei se foi de um jeito ou de outro, mas que aconteceu, aconteceu. E aí ele diz aqui, e foi arrebatado até ao terceiro céu. Olha onde ele foi arrebatado. Aqui ele já fala de arrebatamento, então creio que ele foi arrebatado. E sei que o tal homem, falando dele, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras infáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aqui ele já começa a falar de fraquezas. Porque, versículo 6, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí a humildade já bate no coração dele. E aí vem o versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um emissário de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, ou seja, a fim de não entrar no meu coração a soberba. Aqui Deus, ele permite que esse enviado de Satanás, ele vem como um espinho na carne, quando se fala em espinho, está falando de dor ou sofrimento. É algo que Deus permitiu que acontecesse, talvez fisicamente aconteceu isso com Paulo, mas não foi algo que Deus enviou, fazendo com que Paulo ele pecasse, não foi nada disso, simplesmente ele traz, quando a Bíblia cita o espinho na carne, aqui ele está falando de dor ou sofrimento, algo que veio, porque a partir do momento que a pessoa ela sente dor, ou ela está sofrendo por alguma coisa, ali é onde bate a humildade no coração da pessoa, e ele diz, para que eu não me ensoberbesse, não me exaltasse, para que a soberba não entrasse no meu coração, pelo que eu vi, para eu não dizer que eu sou o cara mais privilegiado da face da terra, que eu fui elevado ao terceiro céu, que homem nenhum fez isso e voltou para contar. Deus permite que esse enviado do diabo viesse e me causasse sofrimento, me causasse dor. E aí ele começa falando, olha aqui o versículo 8, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor. Esse é o papel do crente, não tem como, irmãos. No momento que qualquer dor ou sofrimento ou aflição chega para nós, papel do crente de fé é clamar a Deus. Isso aí é fato. Ele não vai se preocupar com o médico, não vai se preocupar com a doença, ele vai se preocupar em botar fé em ação e repreender aquele mal em nome do Senhor Jesus. Foi isso que Paulo fez. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus para as orações que Paulo fez 3 vezes. Imagine Paulo orando incessantemente para afastar aquele mal para longe dele. E o mal insistindo. Por quê? Porque Deus ele fez ele entender que ele não era mais privilegiado do que ninguém por aquilo que ele tinha visto, presenciado lá nos céus. E aí o texto continua falando, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se afastasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ou seja, quando ele fala desta fraqueza, ele está dizendo que é esse o momento onde a pessoa ela necessita única e exclusivamente desse poder de Deus para que levante ele. E ele não necessita do poder da carne, do braço, ele necessita única e exclusivamente do poder do Senhor Jesus. Ele diz, na minha fraqueza, se é assim, então eu quero ser fraco para que eu seja forte, através do poder do nome do Senhor Jesus. Essa fortaleza que o Paulo ele falava, já que é para eu viver no poder do Senhor Jesus, então eu quero ser fraco, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ou seja, não confiar em si mesmo, confiar 100% na ajuda de Deus, em nome de Jesus. Era isso que o Paulo estava falando, sobre a fraqueza, que quando ele era fraco, quando somos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Porque nós confiamos 100%, que esse poder vai nos levantar, vai nos tirar desse problema, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, ele diz no versículo 10. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então
Sou forte porque quando sou fraco, que Deus vê as minhas limitações, quando me falta força, não tenho mais força, aí entra o poder de Deus para me levantar em nome de Jesus. Quantas vezes Paulo, ele é um testemunho vivo, quantas vezes Paulo, ele foi considerado como morto. Paulo apanhar, ser jogado de morro abaixo, e as pessoas considerar que ele estava morto. Simplesmente ele sacudia a poeira e levantava e saía pregando o evangelho no nome do Senhor Jesus. Por quê? Era nesses momentos de fraqueza que o poder de Deus entrava em ação e restaurava Paulo fisicamente, porque espiritualmente ele já estava pronto, né? Que nem a própria palavra diz, o espírito está pronto, mas a carne sempre é fraca, a carne ela se abate. Então, Deus ele sempre restaurava as forças dele para que ele cumprisse com a sua missão, a qual o Senhor Jesus entregou nas suas mãos, que era pregar o evangelho até o dia que ele partisse para a glória e recebesse a coroa que estava preparada em nome do Senhor Jesus, assim como esta coroa está preparada para cada um de nós, em nome de Jesus. É só se manter fiel até o fim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é nessa fraqueza que Paulo diz, o espinho na carne foi enviado para que a soberba não entrasse no coração dele. E é assim que Deus faz com todos os que ele ama. Quando ele vê que o filho está querendo passar da linha dos limites, ele traz ele e coloca dentro do limite para falar. Não entra por esse caminho porque é perigoso. O amor dele, a sua misericórdia nos traz e nos coloca no lugar devido aonde ele quer que nós estejamos, em nome de Jesus. O lugar que o Filho de Deus tem que estar é na humildade, no amor, na perseverança, na fé e na união, em nome de Jesus. Quando estamos dentro dessa linha, Deus está conosco, cuidando de nós, e nenhum mal nos sucederá. Se algum mal suceder, confia no Senhor, porque Ele permitiu para que o seu poder se aperfeiçoasse na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Filipenses capítulo 13 diz, posso todas as coisas nele que me fortalece. Romanos capítulo de número 8. É só voltar um pouquinho atrás, você está em Romanos. Romanos 8. Glória a Deus. 8:18. Amém? Porque para mim o Paulo falando aqui também, ó, Paulo, hoje é só da Paulo aqui, as cartas de Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, fica firme na fé. Todas as tribulações que vêm até você, isso não é nada, porque tem algo tão lindo e maravilhoso, especial, aguardando você, desde que sejamos perseverantes na fé. Não desista por nada desta vida. O nosso Deus, segundo as suas riquezas, tem que lembrar disso, segundo as suas riquezas, quando ele está falando em riqueza, é a maior riqueza, é aquele lugar que está preparado pelo Senhor Jesus, onde Jesus diz que ele iria e esse lugar está preparado. Evangelho de João capítulo 14, onde ele diz, eu vou preparar lugar para vocês. E aí ele diz, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Essa é a vontade do Senhor Jesus, é a vontade de Deus e a vontade do Espírito Santo, que nós ocupemos o nosso lugar no reino dos céus, desde que não venhamos desistir e vamos sempre estar lembrando daquilo que o Espírito Santo nos ensina através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criatura é as pessoas que ainda não se converteram, elas estão esperando o quê? A atitude, a manifestação dos filhos de Deus, para quê? Para que eles possam ir lá e resgate elas da escravidão de Satanás. A manifestação dos filhos de Deus, é nós que temos que nos manifestar para tirar essas pessoas, levar o poder de Deus, o evangelho, a verdade,
para essas pessoas que estão cegas e as escamas precisam cair dos olhos. Quando que essas escamas vão ser tiradas dos olhos dessas pessoas? Quando este evangelho chegar até o coração delas, as escamas caem, os olhos se abrem e elas vão entender que na luz é melhor do que viver nas trevas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Percebe que não foi da vontade do ser humano que ela caísse. Não foi da vontade, mas a sujeitou, porque alguém vendeu o ser humano para outra pessoa. O ser humano foi vendido. Quem vendeu o ser humano, quem transmitiu, quem pegou o ser humano e entregou nas mãos de Satanás, sem ela querer, contra a vontade, foi o próprio Adão que fez isso. Quando Adão caiu, ele entregou a raça humana nas mãos de Satanás. Por isso que o ser humano se sujeitou ao pecado. Não porque ele quis. Ele se sujeitou porque alguém legalmente entregou nas mãos do destruidor o ser humano. Aí onde Jesus entra em ação para tirar as pessoas desse cativeiro, o qual Adão colocou através do seu pecado, através da sua queda. E aí ele diz aqui, na esperança, versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, que é o pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, ou seja, todo convertido, ele tem o dever de pregar o evangelho para alguém que não conhece ainda a verdade, irmãos, em nome de Jesus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esse gemer e dores de parto é o pecado que faz isso com a pessoa. Ela anda gemendo com fardo. Eu não sei se quem já trabalhou na roça, que nem eu trabalhei, colocando carga em jumento. Você coloca a carga pesada no jumento, ele vem gemendo, até chegar em casa ele vem gemendo com aquele peso. É assim que o pecado faz com as pessoas. A pessoa anda gemendo, escravizada com aquele peso sobre os seus ombros. É assim que Satanás faz com as pessoas. Endurece o coração e cega profundamente as pessoas para que elas não queiram sair da onde elas estão. Por isso que nós precisamos aprender e entender que Deus espera uma atitude da sua igreja para salvar uma grande humanidade, uma grande nação em nome do Senhor Jesus. E só se salva as pessoas pregando a verdade. Não é maquiando a verdade, não é inventando, não é pregando por interesse de dinheiro, é pregando por interesse de salvar almas em nome de Jesus. O nosso ministério, ele tem esse único objetivo de salvar vidas. Se nós mudarmos o nosso modo de pregar aqui, na comunidade Viva a Esperança, se nós tirarmos essa verdade pura e cristalina, e começar a misturar esse evangelho, começar a misturar o evangelho com outras doutrinas, com outros ensinamentos, isso aqui lota. Quando começar aqui, trazer revelação, pregar aqui, que você vem, que você vai enricar, você dá tudo, você vê que isso aqui não cabe de gente. Mas isso é tudo engano, é tudo mentira. Não adianta você trazer as pessoas por engano, nós temos que trazer pela verdade, em nome de Jesus. Trazer as pessoas, ensinar conscientemente, porque é que elas necessitam entregar a sua vida para Cristo, conhecer a verdade e ser fiel até o fim. Porque também não adianta ir até o meio do caminho e depois desistir, tem que ir até o fim, para ser salvo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarde essa curta palavra no seu coração.